Olá, eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vou apresentar o trabalho Ensino Remoto nos cursos de Engenharia, experiências no curso de Engenharia de Produção. É claro que vocês vão perceber que as experiências aqui, elas não ficam somente restritas a um curso de Engenharia de Produção, pode ser aplicado aos outros cursos de Engenharia e aos outros cursos de modo geral. Então, primeiramente, vamos contextualizar um pouquinho. Então, o nosso objetivo é de relatar algumas experiências práticas que foram vivenciadas nesses dois últimos anos, 2020 e 2021, justamente no auge da pandemia, na questão do ensino remoto e discutir alguns pontos decorrentes de tudo isso aí. Então, se nós lembrarmos, toda essa atuação foi decorrência da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. Então, teve que todo mundo se reinventar. As empresas tiveram que trabalhar remoto, a questão de tudo, na verdade todo o mundo teve que se reinventar e não foi diferente também na questão da educação, em particular do ensino superior. Então a portaria 544 de 2020 do MEC autorizou em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais por atividades, por situações que utilizassem recursos educacionais digitais, usando as TICs para isso. Então, a ideia é justamente não parar a educação, não ficar nesse período parar, não sabia no momento quanto tempo ia durar, e, na verdade, é um paliativo que entrou nesse pacote. Mas a gente vai perceber que isso teve um lado positivo toda essa situação. O que é esse ensino remoto? Então, essa modalidade denominada ensino remoto ou presencial ou remoto trouxe uma série de elementos ao sistema educacional. Então, basicamente, é uma abordagem utilizando os recursos tecnológicos de modo a ter todas as atividades que seriam feitas presencialmente, agora sendo feitas de maneira remota. Então, para isso, utilizou-se alguns recursos tecnológicos. Então, um ambiente de interação, onde transformou aquela sala presencial física para uma presencial virtual online, onde os professores, os alunos estivessem nessa mesma sala virtual, online, mas virtual. Os ambientes para avaliação, para as atividades, como as enquetes, para as perguntas e respostas, então precisa ter um recurso disso. Os próprios repositórios virtuais para depósito dos materiais, slides e tudo mais é necessário. Além, é claro, da biblioteca virtual, que foi um elemento muito importante nesse pacote, que antigamente tinha que, no modelo presencial básico, tinha que ir até a biblioteca. Com a biblioteca virtual, tem acesso à maioria dos volumes, à maioria das publicações da maneira virtual, sem ter que ficar se deslocando. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo de caso, então, no curso de Engenharia de Produção, na modalidade presencial, quais experiências que foram feitas nesse período que teve a pandemia. Então, o nosso recorte foi de 2020 e 2021 e foi pego 3 disciplinas do curso de Engenharia de Produção. Uma disciplina do primeiro período, que é Fundamento da Engenharia, outra disciplina, Probabilidade e Estatística, do segundo período, e, por fim, uma disciplina do quinto período de Estatística Aplicada à Produção. Então, veja que nós temos aqui cenários, situações bem diversas nessas 3 disciplinas. Uma disciplina introdutória, uma disciplina já que envolve já a questão matemática e uma disciplina que envolve a matemática já aplicada em alguma situação específica voltada à questão da produção. Então, cenários bem diversos. Então, uma característica, que a gente pode dizer, comuns nessas 3 disciplinas, que elas já eram disciplinas novas, já estavam todo o material já no formato digital. Além disso, essas disciplinas já utilizavam metodologias ativas no seu desenvolvimento. Então, isso é uma característica muito importante a ser destacado, que isso afeta o entendimento desse estudo. Então, quais foram algumas dessas experiências didáticas que a gente pode relatar aqui que foram aproveitadas, utilizadas no ensino remoto? Então, uma atividade foi a do mapa mental, então uma atividade didática desenvolvida logo nas primeiras semanas das disciplinas. É já uma atividade de aprendizagem ativa, que era feita no presencial e foi transposto para o modelo virtual, utilizando a mesma sistemática. A única mudança, é claro, que todo para o ambiente virtual. E para isso utilizou-se
a ferramenta Microsoft Teams e o Microsoft Forms para toda essa tratativa da disciplina. É o melhor, dessa atividade na disciplina. Foi já publicado, já em Cobenj, já em outros Cobenjs anteriores, um detalhamento já dessa atividade de mapa mental. Então, se alguém quiser um pouco mais de informação, na própria referência do artigo já tem citação dessa publicação, desse trabalho descrevendo essa atividade de mapa mental, que é muito interessante, que foi utilizado nessas 3 disciplinas. Uma outra atividade comum nessas 3 disciplinas é o estudo de caso. Então, todas essas disciplinas tiveram também estudo de caso, onde os alunos tiveram que trabalhar, aplicar os conhecimentos numa situação problema. E também está relacionado nas referências um trabalho no próprio Cobenj que detalha todo esse estudo de caso. Qual é a diferença do modelo presencial para esse modelo virtual? Que todas as atividades, todas as etapas foram feitas por todo o acompanhamento do mais não presencial na sala de aula física, mas sim na sala de aula virtual. Então, também muito interessante todo esse trabalho, porque envolveu inclusive a questão da apresentação para os alunos, utilizando a própria ferramenta do Teams para isso. Falando das aulas, as aulas remotas. Então, como já foi destacado, essas disciplinas já eram disciplinas num novo formato, já todas elas no formato digital, todas elas, por exemplo, já quando tinha algum link e tudo mais, já com QR Code, já para facilitar o acesso, basta apontar o celular, já pegava o QR Code. Então isso facilita a dinâmica das aulas, o acesso ao material, já que todas essas aulas eram disponibilizadas para os alunos. Além disso, as próprias aulas trabalhando no Microsoft Teams, com o uso do Pentablet, já facilita também como se fosse um quadro realmente negro na sala de aula, fazendo as anotações e os alunos acompanhando toda a desenvoltura do conteúdo, podendo interagir por meio do chat ou mesmo por meio de perguntas ao vivo ali na sala criada, na sala virtual criada. E a questão das entregas das atividades. Então, como uma disciplina normal, tinha as atividades, tinha o que os alunos tinham que fazer, as atividades que foram propostas, e todas as atividades, as entregas, exercícios e tudo mais, foi feito utilizando o Microsoft Forms. Muitos utilizam o e-mail, só que o e-mail deixa tudo desorganizado, há possibilidade de perda, não há confirmação, assim não. Com o Forms você cria um formulário, os alunos entram lá e postam, fica registrado a data, fica registrado a hora, facilita o controle, evita qualquer problema de perda dessas atividades durante esse processo. Então, é uma ferramenta foi muito útil nessa situação. E a questão das avaliações. As avaliações presenciais, só que online. Então, por meio do Microsoft Teams, onde os alunos estavam ali sendo acompanhados em tempo real. E usando o Microsoft Forms, onde estavam ali todas as questões que seriam feitas, entre aspas, na prova impressa, agora numa prova eletrônica, inclusive possibilitando respostas numéricas, resposta discursiva, respostas objetivas, enfim, um conjunto de ferramentas. Isso facilita muito e deu essa realidade do presencial nas avaliações. Então, uma observação a ser feita. Veja que não foi em nenhum momento destacado as ferramentas computacionais, ambiente de programação, laboratórios virtuais ou ferramentas de simulação. Por quê? Porque pressupõe-se que isso já no ambiente, na sala de aula, no ensino presencial, isso já estava ocorrendo. Então, isso foi deixado de lado, não foi destacado aqui, porque isso já fazia parte do presencial. E o que nós poderíamos destacar? Então, nos cursos na área de tecnologia e engenharia, a transição do modelo presencial para o remoto, eu digo que não teve grandes problemas, foi até de certa forma harmônica. Uma das dificuldades nesse período foram aquelas atividades que envolvem o uso de equipamento específico que só tem em laboratório. Esse é um problema. Mas todas aquelas ferramentas que têm o seu modelo virtual ou uma ferramenta de simulação acabou facilitando e muito todo esse processo aí. Para finalizar, eu digo o seguinte: o ensino remoto, na verdade, virou uma possibilidade educacional. Não que para substituir o presencial, mas é um complemento e pode ser trabalhado muito bem com essa presencialidade modo virtual. Eu acho que isso ajuda e facilita muito toda essa interação com os alunos. Obrigado pela atenção.